Olá, saudações. Meu nome é Luiz, eu sou trabalhador do Centro Espírita Amor e Luz, aqui de Bambuí. Sejam todos bem-vindos, tá? Hoje nós vamos falar a respeito do tema O Mandamento Maior, tá? Então sejam todos bem-vindos. Para iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos agradecer as oportunidades, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos em período de coronavírus, refletindo sobre a nossa atuação como seres humanos, sobre as nossas relações, sobre o funcionamento do movimento espírita, sobre o atendimento a nossos irmãos mais necessitados, sobre a importância da caridade, enfim, sobre todos os aspectos relacionados ao nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esses meses, que sejam importantes para que a humanidade reflita, mude e que sejamos melhores daqui para frente. Que assim seja. Pessoal, então, antes da gente começar o tema propriamente dito, é muito importante dizer que os nossos vídeos aqui no YouTube devem continuar, ok? Depois do período de coronavírus e depois que a gente reiniciar também as atividades no nosso centro espírita. A partir do dia 21 de setembro, nós estaremos reiniciando as atividades presenciais. Então, nós vamos continuar aqui tentando gravar os vídeos para o canal, os vídeos que a gente vai gravar das reuniões públicas, ok? E vamos postar aqui no canal do YouTube, né? Conforme o estudo das estatísticas do canal, a gente percebe que é muito importante esses vídeos, que várias pessoas têm acesso, tá, a esse vídeo, pessoas que muitas vezes não vão poder estar presentes, mesmo porque a quantidade de pessoas presentes no ambiente vai ser limitada, ok? Então, nós continuaremos a gravar esses vídeos e postar pelo menos uma vez por semana, para manter o canal ativo, ok? Bom, então hoje o tema que nós vamos falar é o mandamento maior, tá? E aí já iniciamos com uma pergunta: qual será que é o mandamento maior da lei de Deus? O que nós podemos interpretar ou como nós podemos assimilar a ideia de um mandamento maior? Se fôssemos escolher algo muito importante, um mandamento muito importante a ser seguido e a ser executado por todos nós perante, né, a nossa consciência, perante Deus, qual seria esse mandamento? Bom, para responder essa pergunta, nós vamos nos basear, tá, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 1º ao 10º, ok? Bom, quando a gente fala de Evangelho, não tem como a gente entender, ou pelo menos tentar entender, porque o Evangelho é uma das coisas mais complexas que existem, tenho certeza. Quando a gente fala de Evangelho, nós temos que procurar entender o contexto daquela época, entender um pouco da cultura daquele povo naquela época, entender um pouco, né, da grandeza de Jesus como o guia espiritual do orbe, como o mestre dos mestres, né, o nosso mestre maior, tá? E alguém que é simplesmente o governador espiritual da Terra, né? Então a gente tem que entender a grandeza de Jesus, do pensamento dele, que teve que ser adaptado àqueles costumes, àquela região, tá? Com aquele povo daquela época. Então entender como funcionava a relação entre eles é muito importante, né? E aqui no momento nós vamos falar, por exemplo, dos fariseus, que eram um grupo de pessoas estudiosas, alguns eram doutor da lei mosaica, tá? Que estudava bastante a respeito da lei geral que se tinha, que era uma lei religiosa. Por isso se chamavam doutor da lei, né? Nem todos os fariseus eram doutor da lei, mas todos tinham a ideia de que é importante estudar a lei de Deus. Talvez mais importante do que praticar era você saber. E nisso, tá, era o maior questionamento que existia, era em relação exatamente a essa acreditar, saber, mas não praticar no dia a dia. E Jesus veio provar exatamente o contrário, que o mais importante é o exemplo, né? Então, os fariseus são muito criticados aí ao longo do Evangelho. Bom,
Os fariseus também, eles tentavam a todo momento pegar Jesus em contradição. E desde que houvessem testemunha, eles podiam levar Jesus, por exemplo, a juízo, né? Então, a todo momento, o Evangelho cita que eles tentavam Jesus, tentavam no sentido de queriam julgá-lo, queriam colocá-lo numa situação complicada para ele não ter nenhuma escapatória e eles pegarem no sentido de o entregarem de alguma forma para as autoridades. Bom, e aí, nessa passagem, eles chegam e perguntam para Jesus. Bom, pergunta o seguinte, ó. Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Existiam vários mandamentos, né? Originalmente, na lei que se tinha antigamente, tinham centenas de mandamentos, que depois foram resumidos nos 10 mandamentos que a gente conhece. Mas perguntaram para Jesus qual que é o maior mandamento, né? A fim de tentá-lo. E aí, ele coloca a seguinte explicação que eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Bom, então aí ele coloca o seguinte: Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Bom, e aí então a gente percebe que a profundidade, a envergadura das palavras de Jesus. Em poucas palavras, ele coloca tanto conhecimento, né, que aqui ele resume como todos os mandamentos que se tinha naquela época, mais todos os profetas. Então ele bota uma grande quantidade de conteúdo, tá, em frases simples, que diz que nós temos que amar a Deus, amar ao próximo, mas também amar a nós mesmos, o que é extremamente importante e muitas vezes nós não consideramos. O amor a mim, né, o amor a nós como pessoas, é importantíssimo para que eu ame também a Deus mesmo, porque nós somos filhos de Deus criados à sua semelhança. Bom, então, ele coloca aí três coisas: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo, como a base aí dos mandamentos divinos, ok? Bom, aí nós podemos perguntar então, nós sabemos talvez nós temos uma ideia do que é amor ao próximo, nós também temos uma ideia, talvez uma ideia mais simples, sobre o que é o amor a si próprio, né? Mas como que nós vamos amar a Deus? Será que amar a Deus é a gente cultuar a Deus, nós louvarmos a Deus, nós orarmos todo o tempo no sentido de louvarmos, nós agradecermos? Bom, essas também são formas de amar a Deus. Mas o Evangelho, eu acredito que o Evangelho está ensinando que amar a Deus não é principalmente amar ao próximo e a si mesmo. Tá? Não tem como você dissociar as três coisas, elas estão todas juntas. Né? Por quê? Porque amando ao próximo, você também está amando ao Deus. Amar ao próximo, fazer-lhe o bem e fazer-lhe o que você gostaria que fizesse a você mesmo. Essa é uma forma muito importante de amar a Deus. Amar a si mesmo também, quando você se ama, quando você se preserva, quando você se melhora, você amadurece, você desenvolve, né? Você está também, de certa forma, amando a Deus, porque nós somos filhos dele. Então, tudo isso está relacionado e acredito que seja muito difícil a gente separar essas três coisas: o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, tá? Bom, e aí, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo item, um ao 10, eles falam também, tá, da parábola dos credores e devedores, o que é muito importante, que mostra que essa benevolência que a gente está falando, a capacidade de fazer o bem às pessoas e a si mesmo, que tem tudo a ver com esse mandamento maior, que é amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, essa benevolência, ela tem que ser
feita de pouco a pouco, pessoa a pessoa, sem medir esforços. Nós não podemos medir esforços, tá? Nós podemos fazer esforços grandes, ser fiel no muito, mas também temos que fazer esforços pequenos, ser fiéis também no pouco. A todo momento nós somos convidados a fazer esforços pelo nosso irmão, pelo próximo, tá? E por nós mesmos, a todo momento. E fazendo esforços pelo próximo e pelos nós mesmos, nós estamos também fazendo esforços de tal maneira por Deus, para Deus. Bom, e aí a gente se pergunta, né? Bom, a gente tem uma ideia do que seria a divindade. O que seria, então, agora o próximo? Quem que é o próximo? O próximo é alguém que está muito perto de mim. O próximo é meu vizinho. O próximo é da minha família. Quem seria esse próximo? E aí, quando perguntado quem que é o próximo, eu acho que Jesus dá uma das maiores lições, uma das parábolas mais lindas que existem no Evangelho, que é a parábola do bom samaritano, onde o samaritano, tá, ele dotado de grande amor, o amor ágape, conforme a gente vai mostrar aqui daqui a pouco, mas dotado de grande compaixão, amor, benevolência, ele ajuda uma pessoa sem saber quem ela é. A pessoa estava desfigurada, a pessoa não tinha roupa. E isso, naquele momento, naquela cultura, caracterizava as pessoas. E o samaritano era uma pessoa que não era bem falada naquele momento. Talvez por isso Jesus utilizou esse exemplo. Então, quem ajudou aquela pessoa naquele momento foi o samaritano e ajudou a seu próximo. Então, o próximo é todo aquele que precisa da nossa ajuda de alguma maneira, né? Muitas vezes o próximo, o meu próximo pode ser o mesmo, porque muitas vezes eu preciso me entender como pessoa, tá? Não me dotar de sentimento de culpa, me entender, saber das minhas limitações, assim como os meus irmãos também, né? Repassar essa ideia também para os meus irmãos, que têm limitações, assim como eu tenho, que precisam ser entendidos, assim como eu também preciso me entender. Ok? Bom, fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Então, essa frase resume grande parte do mandamento maior que Jesus trouxe para a gente. Olha só, vamos ler novamente. Fazer pelos outros, né, ou fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Né? É claro que aqui pode haver uma diferença muito grande entre o que eu gostaria e o que o meu próximo gostaria, principalmente porque as pessoas são diferentes, elas estão em momentos diferentes de evolução, de maturidade, e muitas vezes pode haver um conflito entre o que uma pessoa quer e outra pessoa não quer. Muitas vezes eu posso querer fazer algo para aquela pessoa, no meu ponto de vista, seria bom para mim, mas para ela não é bom, entendeu? É aquela questão, é uma frase complexa de entender e se aplicar na prática, porque as coisas, de certa forma, as pessoas são diferentes. Mas, em linhas gerais, aquilo que eu acredito ser o melhor para mim, eu tenho que tentar passar isso para frente na minha relação com o meu próximo, ok? A prática do bem favorece a destruição do egoísmo. Sim, esse sentimento de egoísmo, né, vai reverberar também no sentimento de orgulho, e daí surgem vários problemas relacionados. Tá? Então, a prática do bem vai trabalhar muito bem a questão do egoísmo, vai trabalhar muito bem a questão do orgulho e vai desenvolver em nós virtudes essenciais que muito nos aproximam de Deus. Então, a prática do bem, ela é fundamental. E quando nós estamos falando de prática do bem, nós estamos falando de caridade. Então, muitas vezes, a caridade, ela pode ser interpretada como o mandamento maior também. Só que nós não estamos falando de caridade material. Infelizmente, muita gente acredita que caridade seja somente caridade material. Não. A caridade é a prática do bem. Ela pode ser material também, porque a gente sabe que nós somos muito necessitados também materialmente, tá ok? Mas a prática do bem, ela é principalmente espiritual, tá? É você fazer aquilo que talvez não esteja no seu alcance, porque o que está no seu alcance é muito fácil. Nós darmos bens materiais que estão nos sobrando é muito fácil.
O mais difícil é você se doar quando você não tem. Quando você não tem bens materiais, por exemplo, ou quando você não tem algo que é fundamental nos dias de hoje, como, por exemplo, tempo. Né? Hoje em dia, por exemplo, o tempo ele é mais escasso, por exemplo, do que o dinheiro para grande parte das pessoas. Então, grande parte da caridade hoje poderia ser facilmente exemplificada com a doação do seu tempo, por exemplo, né? O que hoje eu acredito ser muito difícil. Né? Então, a caridade é justamente você tentar dar o que você não tem. E a caridade, muitas vezes, né, o mandamento maior, também pode ser entendido, em outras palavras, como o amor. Então, a prática do bem tem a ver com a caridade, que também tem a ver com amor. Ok? Tudo que nós estamos falando aqui se resume também no sentimento do amor. Mas o que seria esse amor? É talvez um dos sentimentos mais complexos de se explicar. E desde muito tempo se tenta se explicar o amor, tá? E sempre quando a gente busca a origem de algumas palavras, a origem de algum conhecimento, nós acabamos chegando no conhecimento dos gregos antigos. Os gregos, eles colocaram várias definições para amor, e uma delas coloca o amor de 4 maneiras diferentes. Então, vejam bem, ó, vamos lá, o que seria então o amor? O amor resume toda a doutrina de Jesus. A prática do bem, a caridade, o amor resume toda a doutrina de Jesus. Mas o que é então o amor? É isso que a gente está discutindo, né? Para os gregos, o amor tinha 4 maneiras diferentes, conforme nós comentamos. Existia o amor eros, que era um amor muito relacionado ao romance, ao desejo, às paixões. Quando 2 pessoas se encontram pela primeira vez, estão se conhecendo, esse amor eros, ele é muito forte, né? É o amor mais que atrai as pessoas de maneira assim de desejo, né? Bom, nós temos também o amor filos, que é o amor de amizade que você tem, por exemplo, com um amigo, tá? Amigos ou até mesmo irmão, e deve haver reciprocidade para que esse amor continue, né? Muitas vezes nós conhecemos muitas pessoas, né? Infelizmente não há reciprocidade dentro dessa amizade e muitas vezes essa amizade vai acabar, ela não vai durar porque não teve reciprocidade, que é fundamental. Mas também nós temos o amor estorge, que é o amor entre membros da família natural. Ou seja, muitas vezes é o amor entre a família, mas de uma forma é, imposta, sabe? É o amor que um pai pode desenvolver pelos filhos, uma mãe pode desenvolver pelos filhos, mas está muito ligado à origem. É o amor que se desenvolve, mas porque é meu filho ou porque é meu pai. E muitas vezes essa forma de amor está muito relacionado a esse laço familiar. E para finalizar, nós temos o amor ágape, que é o auge, né, dessa ideia, desse sentimento complexo que é o amor. No amor ágape, o amor é incondicional, sem motivo. Eu vou amar uma pessoa, por quê? Porque eu sei que ela me faz bem, eu a complemento, isso é importante para mim e eu quero amá-la sem qualquer pagamento, sem qualquer retribuição. Eu quero o bem dessa pessoa sem retribuição nenhuma. Essa pessoa pode fazer o que for comigo, que eu sempre vou amá-la. Isso pode acontecer, por exemplo, entre amigos. Né? Um amigo pode pisar na bola com você, pode fazer o que for, que você vai estar sempre do lado dele. Se isso acontecer, isso é um amor ágape. Isso é uma expressão maior do amor. Isso pode acontecer também entre pais, né, e filhos, né? A gente sabe, né? Eu sou pai, eu sei como que muitas vezes a criação dos filhos é complexa. Eu também já fui filho, eu também já passei da época de rebeldia, né? Então, muitas vezes nós como pais nós temos que aceitar e continuar amando os nossos filhos. São nossos filhos, tá? E assim, independente do que nos fizerem, a gente sempre tem que estar do lado deles, nos bons momentos, mas também nos maus momentos, amando-os, né? Não porque são nossos filhos. Isso seria o amor histórico. A gente vai estar do lado deles porque a gente quer o bem deles.
A gente quer devolver eles, tá? De uma maneira muito melhor do que a gente recebeu. Essa talvez seja a nossa missão como pais. Bom, essa é a definição, então, de amor para os gregos, uma das definições, que é muito parecida também com a definição de amor pelo dicionário Aurélio, tá? O dicionário engloba também essas definições e vai um pouco mais além, além de colocar também alguns conceitos mais atuais, tá? Bom, Paulo, né, que antes era Saulo e depois, numa das maiores conversões ao cristianismo que se tem notícia, ele virou Paulo de Tarso, tá? Ele escreveu várias cartas e epístolas. E ele escreveu também uma carta muito conhecida falando da importância do amor para os cristãos, tá? E eu gostaria de ler um trecho da carta de Paulo aos Coríntios aqui, tá? O item 13 da carta, o capítulo 13 da carta, na verdade, tá? Que é muito importante também. Então, aqui, eu vou pegar aqui. Então, estou aqui com a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma Bíblia com uma linguagem um pouco mais facilitada, né? E vou ler para vocês o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ok? Bom, Paulo diz o seguinte: eu poderia falar todas as línguas que se falam na terra e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho do gongo ou o som do sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter toda a fé necessária para tirar as montanhas dos seus lugares. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é grosseiro, nem egoísta. Não se irrita, nem fica magoado. O amor não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. O amor nunca desanima, porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Há mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existem dons de falar em línguas estranhas, mas acabarão logo. Há conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte desaparecerá. Quando eu era criança, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de criança. Agora que já sou adulto, não tenho mais as maneiras de criança. O que agora vemos é como uma imagem confusa em espelho, mas depois veremos face a face. Agora conheço somente em parte, mas depois conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior dessas é o amor. Né? É interessante que muita gente conhece essa passagem como uma música de Renato Russo, que também fez muito sucesso, é muito bonita. Né? Eu mesmo sou da geração que curtiu muito Legião Urbana, e a gente acreditava, né, que essa música era do Renato Russo, e na verdade é uma passagem, né, da Bíblia, é uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né, porque Paulo foi um divulgador, né, muito grande do cristianismo primitivo naquele momento e foi muito importante para o surgimento, né, da grande religião cristã que nós temos hoje, ok? Bom, então, com essas palavras de Paulo, a gente encerra o nosso estudo por aqui. A gente agradece, tá? E enfatizamos o grande mandamento da lei de Deus, que é o mandamento do amor. O amor a si mesmo, principalmente, tá? O amor ao próximo e o amor a Deus, né? Lembrando que quando eu me amo, quando eu me preservo, quando eu busco me instruir, tá ok? Quando eu trabalho em mim, a minha reforma íntima, eu estou também amando a Deus. E quando eu amo ao meu próximo, quando eu faço do meu próximo o meu objetivo, no sentido de que eu faço bem,
eu colaboro com ele, tá? Eu colaboro para o crescimento espiritual dele, de alguma maneira, eu também estou amando a Deus. Essas três coisas estão relacionadas. E não nos esqueçamos também da melhor forma de educar o próximo e a nós mesmos. A melhor forma, a melhor caridade que nós podemos fazer por uma pessoa, a melhor expressão do amor é o exemplo. Nós temos que ser exemplo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, tá? Com os nossos amigos, dentro dos templos religiosos. Eu sei que não é difícil, nós temos muitas dificuldades para isso aí, tá? Mas nós precisamos trabalhar em nós a ideia de dar exemplo, porque o exemplo, ele não somente ensina, ele educa, ou seja, ele transforma o ser interiormente, ok? Tudo de bom e muitas felicidades. Obrigado.